eu sou Amanda Couto e esse é o Negócios na Pauta. Você já se perguntou em quanto aumentou o volume de compras online durante a pandemia? Com o distanciamento social, foi imposta uma nova forma de consumir. O e-commerce, que já é uma realidade em países como Estados Unidos, Japão e China, se tornou cada vez mais comum por aqui. O processo de digitalização foi acelerado no Brasil na quarentena. O consumo a um toque da tela se tornou uma opção cômoda para muitos brasileiros, impulsionando os resultados do varejo digital. Em números, a quarentena fez com que o faturamento desse setor crescesse 56,8% de janeiro a agosto desse ano, isso em relação ao mesmo período do ano passado. Embora o ticket médio tenha reduzido, o número de transações efetuadas cresceu. Os dados são de uma pesquisa em parceria com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. O que observamos é que mais de 135 mil lojas aderiram às vendas online para continuar se mantendo no mercado. As vendas chegaram a 38,8 bilhões de reais entre janeiro e junho de 2020, contra 26,4 bilhões dos mesmos meses de 2019. De acordo com a pesquisa da Ebit Nielsen, a alta reflete a busca dos consumidores por compras na internet durante a pandemia. 7,3 milhões de brasileiros compraram pela primeira vez no e-commerce. A pesquisa indica que 41 milhões de pessoas são consumidoras ativas do comércio eletrônico no país. A crise da pandemia de Covid-19 desencadeou um maior consumo online e muitos lojistas passaram a migrar para o e-commerce para manter a esperança de continuar efetuando suas vendas e deixando suas operações ativas. É preciso, mais do que nunca, acelerar o processo de inovação e transformação digital. As lojas vão precisar lançar mão de ferramentas como já vinham fazendo antes da pandemia, mas dessa vez cada vez mais acelerado, de plataformas como redes sociais, como aplicativos de comercialização, sistemas de logística e de entrega. Então, para as micro e pequenas empresas, principalmente, o desafio vai ser adequar os custos dessa transformação digital dentro da sua realidade. Se fazer presente como marca e negócio é importante para acompanhar esse consumidor que deseja, acima de tudo, boa experiência de compra. O grande desafio da experiência do cliente no pós-pandemia vai ser a multicanalidade desses negócios e também investir em experiência do consumidor. Porque quando um cliente ele compra online, ele compra de maneira que a gente chama 3A no H. Ele tem fácil acesso, ele compra de forma ágil, assertiva e muitas vezes, quando ele precisa falar com um ser humano, o atendimento é extremamente humanizado. No offline, o desafio das empresas deverá seguir esse mesmo padrão. Vender online é uma soma de forças entre trabalho árduo de organização da plataforma, estratégias de venda, gestão dos setores internos e satisfação do cliente. A tecnologia está presente para auxiliar nesse processo e, por isso, é preciso contar com ferramentas que profissionalizem o negócio. Alguns varejistas que tinham um e-commerce, mas não vendiam muito, passaram a vender bastante porque já tinham essa estrutura pré-formatada, né? Então os produtos já estavam cadastrados, já tinha um site que estava divulgado, já tinha alguma formatação de um processo de marketing para fazer divulgação desses produtos, ao passo que outros que começaram a aderir isso em março, abril, alguns tiveram sim crescimentos mais ágeis, né? As empresas com mais flexibilidade, ou que têm um DNA maior de inovação, ou que de fato se debruçaram sobre isso, que algumas obviamente tiveram operação física quase que 100% interrompida, né? Esses empresários conseguiram criar ótimos modelos de negócio online, estão prosperando muito. Alguns ainda sofrem um pouco com a adaptação desse modelo novo, né? É diferente fazer a venda pela internet, os atributos que o cliente olha vão além do produto, existe uma questão de confiança no site, existe uma questão de reputação, existe uma questão logística, e o Brasil, como país continental, impõe uma série de desafios logísticos referentes a prazo de entrega e também ao preço que uma mercadoria vai custar para sair, por exemplo, do extremo sul do país para o extremo norte do país, ou vice-versa. Então, são pontos de muito que impõem um desafio ao empreendedor, mas também as soluções foram evoluindo ao mesmo passo que as necessidades. Hoje existem diversos parceiros logísticos,
existem diversas formas de se trabalhar, deixando o estoque mais próximo de você ou distribuindo também o estoque. Todas essas dificuldades elas podem ser superadas ou atenuadas através também do uso de outras tecnologias que vão além da plataforma de e-commerce, mas tecnologias para logística, tecnologias de meio de pagamento, tecnologias de segurança, tecnologias de divulgação para ter um investimento de marketing também mais assertivo, com um retorno melhor. A região brasileira que registrou proporcionalmente o maior aumento no faturamento foi a Nordeste, com alta de 60,9% sobre o desempenho de 2019. Os setores que estão em alta são moda, alimentos e serviços. E nós trouxemos um pouquinho da experiência de grandes empreendedores maranhenses que se destacaram no processo de digitalização para falar sobre o assunto aqui no estúdio. Para dar boas-vindas aos nossos convidados, eu conto mais uma vez com a parceria do nosso consultor Arthur Cabral. Tudo bem, Arthur? Amanda, tudo bem? Tudo ótimo. E olha quem está aqui conosco, é a Carol Barros, administradora e empreendedora conhecida pela sua marca Carolícias. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. E também a gente conta com a participação de João Silva, CEO da Creative Pack, hub com foco no desenvolvimento de jornada da inovação e head de inovação do Black Swan, maior centro de inovação aberta de origem privada do Norte e Nordeste. João, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui. Vai ser um prazer conversar com vocês, falar um pouquinho da história de vocês. Para começar, quero saber aqui da Carol, como é que foi essa transição? Há 4 anos você começou nesse ramo alimentício de vendas de doces e salgados, ali na casa da sua sogra, né, vendendo salgados, doces, e hoje em dia já tem até um aplicativo para encomendas e deliveries. Eu quero que você conte um pouquinho dessa trajetória para a gente. As coisas foram acontecendo aos poucos, porém a rede social contribuiu muito para isso. Nós tivemos uma quantidade de indicações muito grande na rede social e as pessoas começaram a conhecer a Carolícias, e observando essa movimentação eu também comecei a utilizar a rede social como uma forma de divulgação do negócio. E hoje eu posso dizer que foi um diferencial para a gente, sem dúvida nenhuma. Hoje a gente está com 6 lojas físicas e um delivery funcionando. Essa parte toda que você começou a fazer a divulgação por redes sociais, vocês buscaram ajuda profissional ou isso aconteceu dentro da própria empresa? Tudo pela rede social. Toda a parte de publicação? Toda a parte de publicação começou pela rede social. Quando você começou, então, a pensar em trabalhar com esses salgados e doces, foi uma questão que você já gostava de fazer? Já surgiu por necessidade? Surgiu sem dúvida por necessidade. E eu fui vendo que eu gostava daquilo. Toda vez que alguém elogiava aquilo que eu fazia, toda vez que alguém provava o meu produto e gostava, eu me sentia muito satisfeita. E eu comecei a me apaixonar mesmo pelo ramo. E eu fui vendo, eu sempre gostei muito de redes sociais, sempre gostei muito de tecnologia. E eu fui observando que iria ser, sim, cada vez mais um diferencial a empresa que estivesse ali no tecnológico, que estivesse ali na rede. Então eu comecei a inserir a Carolícias ali, me mostrando ali. Isso gerava muito mais engajamento com as pessoas. E as pessoas começaram a gostar do meu trabalho, do fato de eu contar em momentos difíceis, momentos bons. Isso foi gerando uma proximidade do cliente com a Carolícias. Mas no primeiro momento foi só a divulgação, né? Quando é que você começou, de fato, a fazer o delivery por aplicativo? Quando você começou? Agora na pandemia? Não. Já tinha o delivery. O delivery já era um forte da Carolícias. Só que com a pandemia aumentou muito. Aumentou em épocas assim, momentos que eu não conseguia atender a demanda. Porque eu tive 4 lojas fechadas, né? Eu fiquei só com uma loja funcionando, que era o drive-thru, que estava funcionando o drive-thru, e o delivery. Então eu estava segurando a demanda de várias lojas. Por momentos eu tive que fechar o aplicativo várias vezes enquanto estava operando, para poder atender a demanda e não gerar tanta frustração para o cliente. Então aumentou expressivamente. Quando você percebeu essa necessidade de expandir, né? Você começou na casa da sua sogra, e como é que foi esse primeiro passo, que eu acho que é muito curioso para quem está acompanhando a gente, saber por onde começar? Qual o momento de sair ali do pequeno, do micro, para botar a sua loja física, depois pensar no delivery, investir em tecnologia? Como é que foi esse processo? Quando eu percebi que eu estava utilizando todos os cômodos da casa, eu vi que era o momento de sair da casa da minha sogra, de parar com aquela bagunça e me tornar uma empresa. Então eu aluguei um espaço próximo de onde eu moro, de onde eu morava no caso, e esse espaço começou a ser a minha primeira loja. Eu de fato ali me encontrei como empresa. E chegou 1 ano depois desse local que eu estava, eu comecei a ver que as pessoas estavam pedindo um local maior. Geravam filas enormes, com muitas reclamações por conta da fila. As pessoas pediam um local mais agradável, climatizado, que não era. Eu comecei muito de baixo mesmo. E aí eu comecei a investir ainda mais. Tudo que eu ganhei
no primeiro ano de negócio para investir numa outra loja. E aí foi acontecendo e hoje a gente está com essas 6 lojas abertas. Eu já tive algumas vezes nas suas lojas, sem dúvida é diferente, a comida é muito boa, né? Você tem que dizer que comida boa, atendimento, existe muito amor. Mas o que você considera que foi a receita do sucesso? Foi essa diferença na comida ou você dá todo esse suporte de tecnologia que já estava disponível? Olha, a qualidade do produto, eu não considero como que possa ser a receita, porque isso é obrigação nossa, né? O produto ser de qualidade. Eu acho que tem muito mais coisa envolvida. O atendimento ao cliente, a preocupação com o cliente, a tecnologia inserida no momento exato. Nós estamos numa era tecnológica. Se a gente não se insere nela de forma assertiva, você fica para trás. E a gente trabalha muito com inovação. Eu costumo dizer que a gente não vende coxinha e torta, a gente vende carolices. E é uma forma como a gente se posiciona no mercado. E falando de inovação, vamos conversar aqui com o João. Quero que ele explique para a gente esse processo de desenvolvimento, né, da inovação tecnológica. Vamos simplificar alguns termos e também o papel da Black Swan e da Creative Pack nesse sentido. As pessoas, a maneira que elas consomem coisas, como elas vivem, mudou. E continua mudando de maneira muito rápida, né? Eu acho que a pandemia acelerou muito mais isso. Então, tudo que a gente tinha enquanto solução, enquanto produto, enquanto um jeito de fazer alguma coisa, começou a não fazer mais efeito. Começou a não acompanhar mais, né? E aí isso tudo começou a ser muito forte depois que a gente mudou a maneira que a gente usa a internet. Então, o Tim O'Reilly, da O'Reilly Media, em 2004, ele trouxe um termo chamado Web 2.0, não porque mudou a tecnologia, mas porque a gente começou a ficar hiperconectado. A partir daí, a velocidade com que a gente consome informação, com que a gente tem acesso a coisas novas, que a gente passou a comparar de maneira muito mais precisa empresas, concorrentes, marcas. Então, até então, o que estava estabelecido enquanto modus operandi do mercado já não funcionava mais. Então, o nosso trabalho ele consiste, na verdade, em tentar entender como é que as pessoas estão tendo necessidades hoje, demandas hoje, e a partir daí ajudar a construir novas soluções. E aí a tecnologia em si, ela entra muito mais como um catalisador, como algo que acelera, né? Então, é legal ouvir a jornada da Carol, porque à medida que ela foi aumentando muito a demanda, foi estressando a estrutura, ela foi forçada a crescer e a partir daí teve que usar a tecnologia para suportar o crescimento. Mas né? João, nesse aspecto, isso tudo que está disponível de tecnologia, né, essa mudança de comportamento do consumidor, ela torna mais difícil a caminhada do micro e pequeno empresário ou torna mais fácil? Para quem se propõe a estar próximo e a querer desenvolver, ela fica mais palatável. Empreender não é fácil, ponto. Né? Tá aqui aquela do meu lado que não me deixa mentir. A jornada empreendedora ela é difícil porque ela pressupõe que tu tem que aprender e aprender rápido a se relacionar com o mercado. Então, o sucesso que tu tiveste ontem não quer dizer que ele vai garantir o sucesso de amanhã. Então, tu tem que ouvir muito bem o que o teu cliente está falando, o que o mercado está falando e se rapidamente mudar. Né? Então, não torna mais fácil, mas torna mais palatável. E os pequenos nunca tiveram tanta força para concorrer com os grandes como hoje. Então, antes, os grandes dominavam a mídia, a informação, eles meio que definiam como é que era a verdade. Hoje não, hoje está muito mais acessível. Quem consegue ter acesso, obviamente, tem vários tipos de diferenças de acesso, mas quem consegue ter acesso e começa a usar e começa a se adaptar de Até acordo... porque uma rede social hoje em dia é gratuita, né? Então, sim, a Carolices começou na rede social. Então, ela não investiu tanto. Ela investiu o quê? Eu acredito que deve ter feito estudos, né? Deve ter pesquisado da forma como crescer, sim, da maneira correta. Mas o primeiro passo dela foi custo zero. Foi desenvolver uma página numa rede social, sim, e a partir daí mostrar o produto que era bom, né? Acho que por aí e também tem uma já... coisa, Mara, que a gente está até conversando na reunião da pauta. A gente falou assim, será, e eu acho que o João pode nos ajudar isso aí, será que no futuro, não muito distante, as lojas físicas serão locais de experiência, não mais de compra? Isso é uma discussão muito boa sobre o novo varejo, né? Onde as lojas físicas, em sua maioria, são lojas de ponto de conexão entre online e offline. Então, sim, são lojas de experiência, mas elas estão ganhando novos usos, né? Durante a pandemia, cozinhas viraram, restaurantes viraram dark kitchen, né? O que é uma dark kitchen? Né?
é uma cozinha fechada que ela só funciona para entrega. Né? Lojas de qualquer outra coisa viraram dark store, que é o mesmo conceito. São lojas que até então atendiam o público aberto e, por não conseguir durante a pandemia, tiveram que virar uma espécie de centro de distribuição ali, né? Obrigado. Né? Exatamente. Agora, as lojas, quando tu vais, aí a gente tem alguns exemplos interessantes. Tu tem a Sephora, tu tens o próprio Magazine Luiza, o Magalu começou assim. É um case. Um case muito interessante, que tu vais na loja física, tu tens uma experiência do digital. Né? Então, é como se tu estivesse na loja física e estivesse no conforto da tua casa, com o teu notebook no colo, no teu computador, no teu celular, fazendo uma compra. Então, sim, a experiência, eu acho que hoje é muito legal ter colocado, ela vai ser o ponto principal de competitividade de mercado. Né? Por quê? Porque a gente tem muita coisa. Então, quem conseguir promover uma experiência assertiva, juntando, hoje não tem mais online e offline, né? A gente tem um life, né? A gente tem os dois juntos. Tudo se conectando. Tudo se conectando. Então é super interessante. A gente vai falar sobre isso já, que eu quero falar sobre a experiência do cliente. Mas agora a gente vai fazer uma pausa. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já com mais negócios na pauta sobre digitalização do varejo.